assim comigo. Eu já recebo essa palavra. Essa palavra fará parte na tábua do meu coração. E ainda que a minha alma resista, o Espírito de Deus, em comunhão com o meu espírito, vai fazer com que essa palavra seja verdade na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida da nossa pastora Fabiana. Amém? Paz para todos. Por que será que ele orou tão assim, né? Ainda que a minha alma resista, Deus sabe, hein? Os nossos temas de quarta-feira são a vitória que Deus te dá. E aí nós incluímos algo que o Senhor colocou no nosso coração. E hoje o tema é a vitória que Deus te dá quando há um novo nascimento. Amém? Eu estou muito feliz com a nossa igreja, porque tudo aquilo que nós pensamos que deveria ser, eu vejo que tem acontecido, né? Nas palavras, na nossa postura, no nosso anseio de fazer a vontade de Deus, na maneira como nós estamos procedendo. Eu creio que o Senhor tem se agradado da nossa vida. E até por isso, sempre o Senhor tem trazido para nós palavras de conserto, né? A gente até riu no aniversário, que na oração de mulheres, com as mulheres que estavam, eu falei, poxa, eu queria que Deus trouxesse uma palavra assim, eu vou fazer, vocês vão avançar, e será que de novo a gente vai receber uma palavra de correção? E quem veio no aniversário viu o que aconteceu, né? E Deus ainda falou claramente, para que uma palavra que algo bom vai acontecer? Você quer algo melhor do que eu te corrigir? E as mulheres que estavam aqui no dia até riram, porque a gente lembrou do que tinha acontecido aqui. Então, fica feliz pelo Senhor estar corrigindo, estar trazendo palavras de conserto. Isso é o maior sinal que o Espírito Santo está agindo na igreja. Agora, o maior sinal que o Espírito Santo está agindo em você é quando essa palavra traz mudança na sua vida. Amém? Então, nós vamos falar sobre o novo nascimento. E eu fui pesquisar, né, sobre a palavra nascer. E algo me chamou muita atenção. Porque, olha, nascer, passar a ter vida exterior no mundo, vir ao mundo por meio natural ou não. Ser procriado por. E o que mais me chamou a atenção? Descender de algo, de alguém. E nós sabemos que quando nós nascemos da forma natural no mundo, nós somos descendentes de Adão. Adão pecou e essa semente veio para todos os seres humanos. Por isso, todos nós pecamos. Só que quando nós aceitamos a Jesus, decidimos ter uma caminhada com Ele, passamos a fazer parte de uma igreja cristã, nós passamos a descender de quem? De Deus. Então, se antes eu era descendente de Adão e por isso eu pecava e tinha várias atitudes na minha vida que vinham dessa descendência, se agora eu estou em Cristo, eu tenho que descender dele e não mais ter essas características de Adão. E aí a gente vai entrar de novo naquela questão de ser cristão ou ter uma religião, de não viver o arrependimento e todas as coisas que a igreja deixou de viver, e por isso hoje os evangélicos não são tidos como cristãos verdadeiros. E o novo nascimento vai muito além. Eu lendo sobre isso, foram tantas coisas que eu falei, eu vou ter que resumir, e ainda assim não sei o que o Senhor vai fazer. Porque é um assunto muito amplo. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender nessa noite é que sem nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Isso é um fato, isso está claro na Bíblia. Pode ser o que for, você pode viver momentos de avivamento, você pode ter momentos de emoção, você pode viver algumas vitórias isoladas, mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino.
E isso está muito claro. Amém? Então, um versículo que o Senhor falou muito forte ao meu coração, eu estou preparando para a gente poder entrar na questão do nascer de novo. Um versículo que todos nós declaramos e achamos ele maravilhoso. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Queria pegar só essa parte aqui. Se alguém está em Cristo. Você pode repetir para a pessoa do seu lado? Ó, esse se faz toda a diferença. Não é se alguém está na igreja, se alguém aceitou a Jesus, se alguém foi batizado, se alguém é batizado no Espírito Santo, se alguém ora em língua, se alguém é dizimista. É se alguém está em Cristo. E quem é Cristo? Cristo é a palavra. Então, a gente poderia colocar, se alguém está na palavra. E sabe o que é mais interessante? Nós temos um hábito de orar muito assim, né? Senhor, vem, Espírito Santo vem, Deus faz, Deus vai. Mas ele não está falando aqui, ó, se Cristo vier, estiver em alguém. Ele está falando, se alguém está em. Então, é a pessoa que vai para Cristo. E é mais ou menos assim, ó, Cristo já está aqui. Cristo está aqui, esse copo d'água. Se você vier aqui, se você ficar aqui, se você permanecer aqui, se você estiver aqui, aí sim, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Todas as pessoas que estão dentro de uma igreja estão em Cristo? Por isso, não é uma nova criatura, as coisas velhas não passaram e nada se fez novo. E aí nós encontramos vários cristãos assim, não estão em Cristo, estão na igreja, estão no louvor, estão às vezes na intercessão, estão, sei lá, mas não estão em Cristo. E aí não há novidade de vida. E aí vem frustração, murmuração, tristeza, incredulidade, a culpa é de Deus, a culpa é desse, é daquele. Mas a Bíblia diz, se alguém está em Cristo. Pergunta para a pessoa do seu lado, você está em Cristo? E esse estar é permanente, eu estou aqui no altar, estou aqui, eu não estou ali, eu estou aqui. Se eu estiver em Cristo, não tem como. Se eu estou em Cristo, eu vou ser uma nova criatura. As coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. E aí, Deus me falou algumas coisas. Como sempre, você pode fazer as suas anotações e colocar mais coisas aqui. Se eu estou em Cristo, eu tenho saciedade. Repita assim, saciedade. João 6,35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, veja, de novo, a pessoa que vai até ele. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Todos que estão em Cristo são saciados. Eles não têm fome, eles não têm sede. Presta atenção nisso. Todos que estão em Cristo têm luz, direção e entendimento. João 8,12. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todo mundo que está em Cristo é saciado porque ele é o pão da vida. Todas as questões da vida, você tem resposta, você tem saciedade. E você tem luz, você não anda em trevas. Tem pessoas dentro da igreja sem direção, em trevas?
com 10 anos de igreja, 20 anos de igreja em trevas? Mas como pode isso se Jesus é a luz do mundo e quem segue ele não anda em trevas? Para pensar. Quem está em Cristo consegue chegar a Deus. João 14:6. João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. O único caminho, a única verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu estou em Cristo, automaticamente eu tenho acesso a Deus. E quantas pessoas dentro da igreja não ouvem a Deus? Não sabe o que Deus tem, o que Deus quer, o que Deus fala, o que Deus pensa. Por quê? Se quem está em Cristo tem acesso a Deus. É automático, amém? Quem está em Cristo tem pastoreio, cuidado e exortação. Que muitos não querem, só querem o cuidado. João 10:11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tem pessoas dentro da igreja que não se sentem cuidadas? Tem pessoas que saem da igreja porque o pastor humano falhou com elas? Mas quem está em Cristo tem um pastor maior que todos. Ele é o bom pastor. É ele que é o bom pastor. E ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu não estou falando isso aqui para querer encobrir pastores que não cuidam das pessoas. Eles vão ter a sua paga com Deus, né? Nós, não vou fazer eles, parece que eu estou falando do pastor Jairo. Nós, pastores que não cuidamos das pessoas, tem todo um proceder. Deus já deixou isso escrito. Mas a pessoa que está em Cristo, ainda que o pastor humano fale, ela não sai da presença de Deus, porque ela tem um pastor que é muito maior do que qualquer homem ou mulher que tenha sido ungido na terra com esse ofício. Quantos aqui já sentiram esse pastoreio do Senhor? Às vezes você queria falar com alguém, conversar na igreja, não deu, a pessoa não deu atenção, não te ligou, você ficou chateado. Mas se você está em Cristo, Ele vai falar com você. Ele vai usar quem Ele quiser. Na hora que você for tomar banho, vem uma presença de Deus. Você vai dormir, você tem um sonho. Foi Ele que falou que o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Amém? Então você tem um pastor que cuida de você, que te exorta, que te ama, que deu a vida por você. Não foi pastor terreno, foi Jesus. Então, se você estiver em Cristo, se você estiver na palavra, você vai ter luz, você vai ser saciado, você vai chegar a Deus e você vai ser cuidado. Amém? Quem está em Cristo tem ressurreição e vida. João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí entra as duas questões. Quem está aqui na terra, sem vida, se sentindo morto, sem ânimo, ainda que você esteja morto, viverá. E quem morre aqui na terra, a morte natural, vai viver. Porque há ressurreição em vida em Cristo. Amém? A última parte que Deus me falou dentro disso. Quem está em Cristo é frutífero. Pergunta para a pessoa do seu lado, que frutos você tem dado? Agora pergunta assim, você tem dado algum fruto? João 15, do 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, de novo falando, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Para nós podermos entrar aqui na questão do novo nascimento, a gente precisa primeiro entender o quê? Se eu estou em Cristo. Não dá para nascer de novo não estando em Cristo, não tem cabimento isso. Então, lendo isso aqui, eu gostaria de que você se analisasse. Independente do tempo de crente que você tem, ou se você nem é crente, talvez veio aqui hoje porque alguém convidou, mas você que já tem, de uma certa forma, andado, de acordo com Deus ou com uma religião que seja, você está em Cristo? Pergunta para você mesmo, você tem dado fruto? Você tem tido vida? Você tem sentido esse cuidado? Você consegue chegar a Deus? Você tem tido luz, direção, entendimento? Você está saciado? Pergunta para você mesmo, no seu íntimo, porque você precisa estar em Cristo para nascer de novo. Estar em Cristo é estar na palavra, é se converter verdadeiramente, é sair de uma posição de morte e passar para uma posição de vida. É fazer uma mudança de curso. Eu estava aqui, agora eu estou em Cristo. Eu estava no mundo, agora eu estou em Cristo. Amém? Gálatas 6,15, o apóstolo Paulo falou assim para essa igreja. Eles estavam naquela discussão de circuncisão, incircuncisão, e aí ele falou assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, o que vale para Deus é se você realmente é uma nova criatura, se você realmente tem vivido uma mudança de vida, se você realmente saiu das trevas e veio para a luz. Amém? Agora a gente vai entrar lá no texto famoso, que todos conhecem, de Nicodemos, a conversa que ele teve com Jesus sobre o novo nascimento. É João 3, do 1 ao 7. João 3, do versículo 1 até o 7. João 3, do 1 ao 7. Está passando aqui também, se alguém quiser só anotar. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Assim como vocês, eu já li essa história várias vezes, já ouvi várias pregações sobre ela. E quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, eu nem pensei em vir nessa história. E aí, quando eu vim ler, Deus me mostrou coisas que eu nunca tinha visto.
Nicodemos, vocês sabem, ele era príncipe dos judeus, ele conhecia a lei, ele era alguém importante, ele conhecia todo o Pentateuco. E ele chega em Jesus não com uma curiosidade. Ah, eu quero saber quem é esse homem, porque ele está fazendo milagres, eu quero ver se ele é tudo isso mesmo. Não, ele já chega afirmando. Olha, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele não tinha dúvida. Porque ninguém, ele tinha certeza que ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Uns dizem que Nicodemos foi de noite, porque o pessoal lá da sinagoga não podia ver, e isso ia trazer problema para ele. Outros dizem que ele foi, porque ele não queria que a multidão visse ele atrás de Jesus. O fato é que ele foi atrás de Jesus, à noite. E ele já sabia, de uma certa forma, que Jesus tinha vindo da parte de Deus. E ele sabia que Jesus fazia sinais e que Jesus era mestre e que ele era alguém de Deus. E olha que interessante o que o Senhor falou para mim. Muitos de nós já sabemos, sim, quem é Jesus. Não temos dúvida, não tenho dúvida de quem é Jesus. Eu não tenho dúvida do que ele pode fazer. Eu não tenho dúvida de que ele é de Deus na minha vida. O meu problema não é incredulidade. Só que, veja bem, Nicodemos falou tudo isso para Jesus. E Jesus de cara falou o que para ele? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Olha que estranho. Ele chega falando coisas boas para Jesus e Jesus dá no meio dele. Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, Nicodemos, né, entrou ali em confusão e falou, mas como nascer de novo? E você já sabe a história. Ele estava achando que Jesus estava falando de algo natural. Mas a gente sabe que não. E o segundo, na verdade de Jesus, me chamou ainda mais atenção. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que forte. Primeiro ele falou, quem não nascer de novo não pode ver. E o que o Senhor falou para mim? Muitos já tiveram um nascimento e já têm visto o reino. Só que tem um nascimento além da água e do Espírito. E esses que não passarem por esse nascimento não vão entrar no reino. Você acha que existem espectadores dentro da igreja? Gente, é só o que tem. E é só o que eu tenho falado, né? Acho que vocês nem aguentam mais. Na hora do louvor, sobe aqui, ó, faz uma experiência, sobe, fica olhando para a igreja. Na hora do louvor, a gente adora quem? Por que, então, que as pessoas... Deus está onde? Deus está aqui, Deus está ali, Deus está lá na porta. Deus está em meio aos louvores. Por que, então, nós ficamos de olho aberto olhando o louvor? Espectador. Eu vejo o reino. Eu vejo quem cai na unção. Eu vejo quem ora. Eu vejo quem dá oferta, quem dá o dinheiro. Eu vejo tudo. Só vejo. Eu vejo a mudança na vida do outro. Eu vejo que ele está vivendo milagres. Eu vejo que dão testemunho. Só vejo. Porque eu passei de um reino das trevas e vim para um reino de luz. Então, nesse reino eu vejo. Só que, se você quer entrar no reino, você tem que nascer da água e do Espírito. Não é forte isso? E é maravilhoso Deus falar isso com a gente. E é tão interessante que eu tenho vivido algumas coisas tão assim legais com Deus que eu nunca vivi, Alex. Eu estou feliz por isso. Só que essas coisas não são boas. Não são tão boas assim. Umas coisas... Olha só, eu estava orando, pedindo para Deus mudança, né? Mudança, eu quero mudar, não quero ser religiosa, preciso mudar, tem coisas que eu ainda não venci, todas essas coisas. E aí eu falei, Senhor, dá um sinal para mim. Nem o meu marido não sabe disso. Falei, dá um sinal para mim de que eu estou mudando, dá um sinal no meu físico. Olha que besteira que eu fiz.
Ainda bem que Deus é misericordioso. E aí, o que aconteceu? Tá passando uns dias aí, tem hora que me dá uma náusea, enjoo. Quem já teve coisa do fígado aqui, sabe como que é, né? É um enjoo inexplicável. Me dava bem forte e passava. Eu ficava arrepiada, Adriana, parecendo um gato assustado. Aí eu falei com a Rosa, eu falei com você, eu falei, eu estou tendo umas náuseas, vou ter que ir no médico. Passava. Daqui a pouco, uma náusea forte. Aí eu, meu Deus, não estou comendo fritura. Acho que é meu fígado, sempre o meu fígado, né, Mary? E passava. De repente, não estava acontecendo nada, aquela náusea de novo. E aí, eu tomando banho, fui orar. Falei, Deus, será que eu estou doente? Meu Deus, vou ter que ir no médico. Será que é alguma coisa no meu fígado, né? Vou pegar o óleo vermelho, vou me ungir. E eu ouvi nitidamente, assim, ó, sempre, a mesma voz doce que fala comigo. Você não pediu para mudar e para ter nojo de algumas coisas? Essa náusea que você está tendo é de você mesma. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei que essa náusea vinha sempre depois que eu pensava algumas coisas que eu já tinha pedido para Deus que eu não queria mais. Sabe o que era? Crítica, raiva, estresse. Me vem aquela náusea. E não sai nada, só aquele enjoo. Olha, chega a parecer que eu vou desmaiar de tão forte que é. Pensa, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas quando será que vai passar? Quando eu mudar, né? Agora eu já pedi, então toda vez que eu penso alguma coisa, aí vem aquela coisa forte e passa. Mas Deus é tão amoroso que é rápido, entende? É assim, ó, mas é forte. Mas eu não pedi para Deus um sinal no meu físico? E eu detesto sentir enjoo, vomitar, essas coisas. Detesto. E Deus deu um sinal bem para eu ficar ligada. Olha, gente, que coisa linda. Eu falei, então eu estou no caminho certo. Mas agora, como é que eu vou fazer para nascer de novo, para romper com isso? Você que tem que se esforçar. Não tem oração mágica, como diz o apóstolo Domingos. Não tem varinha de condão, como disse o pastor Jairo. Você já sabe, você já tem entendimento. Agora você tem que decidir. Decidir mudar. Decidir não fazer mais isso. Decidir não pensar mais isso. Ter domínio sobre você, sobre as suas emoções, domínio que eu já te dei. Agora é você usar o seu poder de decisão. E eu achei tão forte isso, porque e era exatamente o que eu vinha pedindo para Deus. Senhor, não queria ser só uma espectadora, não queria estar na igreja, não entender as coisas, não entender o que o Senhor está fazendo. Eu não queria viver ansiosa, sem entender o que vai acontecer comigo, porque isso não é para um cristão. Eu sei que o Senhor fala comigo, eu sei que o Espírito Santo é real. Às vezes eu fico vivendo umas coisas que não era para eu viver, eu não queria mais estar assim. Então, se analisa nessa noite. Ele falou, olha, quem não nascer não pode ver o reino, mas quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí a gente vai para outros textos aqui, ó. Vamos lá, em Efésios 4, do 21 ao 32. Esse, se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios 4, do 21 ao 32. Efésios é tido como uma igreja bem espiritual e eu não tenho um profundo entendimento, né, sobre as cartas de Paulo, mas quando você lê Efésios, parece que eles estão pecando menos do que as outras igrejas por aquilo que é tratado. E mesmo assim, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui com a igreja. Efésios 4, do 21 ao 32. Se é que o tendes ouvido
e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quem se despoja? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis. Quem se renova? No espírito da vossa mente, e vos revistais. Quem se reveste? Do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, olha isso, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia, sejam tirados dentre vós. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, sejam tiradas dentre vós. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha que forte. Esse texto aqui cabe para a nossa igreja? O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Efésios. Se o pastor Jairo estivesse preso como Paulo e mandasse uma carta para cá, para a igreja Manancial, para a gente ler no domingo, esse texto cabia para nós hoje? E é tremendo aqui, eu marquei todas as coisas que diz que nós devemos fazer. Em nenhum momento aqui fala, deixe que o seu pastor te vista das novas vestes, deixe que o seu pastor tire de você. Não, nós, eu decido, eu faço, eu me posiciono, eu rejeito, eu me visto, eu não dou lugar ao diabo, eu não devo entristecer o espírito. E ele começa com o se de novo. Se é que o tendes ouvido. E lá a gente leu, se alguém está em Cristo. O se é uma condição. Vamos ler Colossenses 3, 1. Colossenses 3, 1. Você pode ler depois, na sua casa, o capítulo 3, do 1 ao 17, que é muito interessante também. Mas o Colossenses 3, 1, ele falou assim, ó, portanto, ó o se de novo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai, quem é que busca? As coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha o se de novo, uma condição. E o que eu entendi claramente para esse novo tempo na nossa vida, que a gente tanto tem falado dele, é que Deus está trazendo para nós uma questão de consciência.
Consciência. Porque a gente veio de um tempo, a gente, que eu digo, não somos nós, mas a igreja no geral, que as pessoas vinham na frente, recebiam oração, e caía, e babava, e gritava, e recebia a palavra profética. E às vezes a própria pessoa nem estava entendendo tudo aquilo, era só uma emoção, que não produzia nada na vida dela. Por quê? Porque não havia consciência de mudança. E o evangelho é totalmente consciência, decisão e ação. Porque todo mundo que Jesus chamou, ele ficou ali insistindo. Vem, vem. Ele podia ir atrás dos 10 leprosos e pôr a lepra de volta, porque eles foram ingratos e não voltaram para agradecer. Ele não fez isso. Todo mundo que ele chamou, ele falou, vem. A pessoa veio, bem. Não veio, amém. Porque é consciência. Se você quiser, vem. E aí eu vou fazer, você vai me conhecer e vai acontecer. Se você não quiser, eu estou te chamando. Você quer? Então vem. E Deus está nos chamando, essa igreja aqui, ó, para um tempo de consciência. Não mais de ser um crente que faz algumas coisas porque alguém diz que você tem que fazer. Não, eu faço porque eu entendo. E eu quero fazer. Porque eu amo a Deus. Amém? Falando dentro disso, de nascer da água do Espírito, eu vi aqui alguns versículos que falam sobre a água. Por quê? A palavra ela é comparada à água. E nós estamos numa igreja que se chama como? E o manancial, a água brota sem parar. Então você está num lugar onde tem água, onde tem palavra disponível o tempo todo, sem parar, jorrando. Mas a água vai até você e vai te bater e te limpar? Você tem que buscar. Você tem que querer. É possível eu morar na frente de um manancial e morrer de sede? É. Se eu não for lá e pegar. Por que que há tantas pessoas, gente, dentro da igreja, e sempre vão haver essas pessoas? Por quê? Porque não tem atitude. Não tem consciência, não tem entendimento. Está sempre esperando alguma situação. Não, a situação já veio. Agora é você fazer o que você tem que fazer. Em João 13:10, Jesus falou assim, só anota, tá? Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Por quê? O contexto aqui é quando ele foi lavar os pés dos discípulos e Pedro falou, não lava o meu pé. E aí Jesus falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Você já conhece isso. E no versículo 10, Jesus falou assim, ó, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele estava falando de Judas. Mas ele estava explicando para Pedro, ó, quem já está limpo, precisa lavar só o pé. Um ato profético que eu vou fazer, mas vocês já estão limpos, não todos. Ele estava falando de estar limpo por inteiro. Será que você está limpo? Será que eu estou limpa? Só que se nós não estamos limpos, é por culpa de quem? Se a gente está num manancial. Mateus 23:25. Mateus 23 também é bem forte, né? Bem pesado de ler, duro discurso, quando ele começa a falar com os fariseus. E ele fala assim, no 23:25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Olha que horror. Tem igreja assim hoje? Igreja, gente, eu não estou falando placa, estou falando cristãos. A igreja somos nós. Tem cristão assim que é lindo por fora? Limpo. E por dentro? Quem pode fazer essa limpeza dentro? Só o Espírito Santo. Efésios 5:26.
quando ele está falando ali de como o marido deve tratar a esposa, como Cristo trata a igreja. E como Cristo trata a igreja? Ele falou aqui, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Outra marca dos cristãos de hoje, não quer a palavra. Não quer a Bíblia, não quer ler, não quer estudar. Como que vai ser limpo pela palavra se não tem a palavra, se não busca a palavra, se não lê a palavra, se não estuda a palavra, se não conhece a palavra? Como que vai ser limpo? Não tem como. Ó, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Igrejas que não pregam mais a palavra, vai gerar cristão limpo? Não vai. Não vai. E tem até uma turma que veio nessa leva aí de conversão e não gosta de ouvir palavras como essa. Acha que nem é de Deus, porque está acostumada a ouvir tanta coisa de vitória, de os próximos 3 anos, os próximos 6 meses. Ah, você vai conseguir. Você não vai conseguir nada se você não buscar a palavra, se você não se lavar na palavra, se você não viver a palavra, você não vai nem entrar no reino de Deus. As igrejas, nós somos uma igreja profética, cremos, mas tem pessoas que se viciaram nesse tipo de culto. Ai, levanta sua mão, eu profetizo, só bênção, 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 bênção. Se você não se lavar na palavra, se você não se moldar na palavra, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Talvez você tenha casa, carro, você era mendigo e hoje tem uma empresa. Mas isso é uma coisa, você não vai entrar no reino de Deus. Presta atenção nisso. Qual é o alvo do cristão? Que virou outra coisa. O alvo do cristão é o céu, é Cristo. Viver com Cristo é uma bênção. E morrer é lucro. Está cheio de cristão com medo de morrer. Isso é cristão, gente? Eu não sei para onde eu vou, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo. Isso não é cristianismo, falta de palavra. Então, vamos prestar atenção nisso. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. O corpo lavado com água limpa. De que água que ele está falando? Da palavra. Quando eu me converti, que eu tive um discipulado, a pastora falava assim, ó, a palavra é um espelho. Você não vai no espelho ver como está a sua roupa, o seu cabelo, o seu dente, você se arruma? A mesma coisa é a palavra. Pega ela e se olha nela. Eu estou perdoando? Eu estou orando? Eu estou mudando? Vai na palavra como se ela fosse um espelho, porque daí não vai ter erro. O espelho, você vira ele para quem? Para você ou para o outro? E quantos cristãos tem hoje que pega a palavra e só para os outros? Só vira para os outros. Só mostra para os outros. E eu, como tem uma música aí, que a lei seja sobre ele e a graça sobre mim. Falta de palavra. Tá tudo bem? Dá um sorriso. Respira assim, ó. Deus é bom, amém? João 15, 3. Já estou encerrando, tá? João 15, 3. Jesus falou lá da videira, que ele é a videira. E ele falou assim para os discípulos, no meio dessa fala. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quantos aqui querem mudança? Você quer mudança? Na sua casa, na sua igreja, no seu país? Levanta a mão, quem quer mudança. Hoje o Diego mandou a fotinho lá para nós. Abaixa a mão. A fotinho era assim, ó.
Quem quer mudança? Um monte de gente. Aí depois, quem quer mudar? Todo mundo. Se você quer mudança, você tem que mudar. E para você mudar, você precisa da palavra. Sábado eu fiz essa pergunta para os jovens. Quem aqui tem Bíblia? Quem aqui tem Bíblia? Eu tenho uma Bíblia. Levanta a mão. Quem aqui, não precisa levantar a mão, não. Quem aqui só tem a Bíblia do celular? Isso não é Bíblia. É um adereço para você usar. Tem a Bíblia de papel, a Bíblia. Para você ler, para você folhear, para você marcar, para você anotar. Bíblia de celular não é Bíblia de cristão. A gente não vive num país que é proibido ter Bíblia. Você não vai morrer se você andar com uma Bíblia. Então vamos voltar a ter Bíblia. Se o pastor Jairo permitisse, por mim nem tinha mais isso aqui, porque eu fico horrorizada de como as pessoas não sabem abrir a Bíblia, gente. Como pode isso? Meu Deus do céu, não sabe. Gênesis, a pessoa está lá no final. Como pode isso? Não estou falando isso para humilhar ninguém, não. Estou falando porque a gente precisa ter consciência. Se eu sou cristão, esse é o meu estilo de vida, e eu vou morar com Deus, o mínimo que eu posso fazer é ter uma Bíblia. O mínimo. O mínimo. A gente brincava assim, ó, a menina que vier namorar com o Diego, a gente não fez esse teste com a Nayara não, né, Rose? A gente vai pegar a Bíblia e tem que ver. Se tiver as folhas grudadinhas cinza, não serve. Tem que estar tudo sujo aqui do lado, as folhas tudo descolada e marcada. Por quê? Porque até a criança está falando, as nossas crianças lá embaixo, você não sabe o que está acontecendo lá embaixo. Se você soubesse, você mudava. Esses dias eu desci lá para ir no banheiro, fiquei com vergonha da lição que eles estavam conversando. Que o Tiago estava respondendo. Coisa de genealogia, que os adultos falam, ai, que saco. Deixa eu pular isso daqui. As crianças estão decorando isso daí. Daqui a pouco, igual eu falei da outra vez, a minha filha veio e falou, mãe, tem uma coisa que está na Bíblia que você não sabe, a gente vai morar na Nova Jerusalém. Presta atenção, porque a gente vai ficar sendo envergonhado. E não é isso que Deus quer que a gente seja o exemplo, amém? Como que a gente vai fazer para nascer da água e do Espírito e entrar no reino? Mudando. Aí agora é a hora da tristeza, né? Como que Deus vai falar com você? Não vai vir o pastor, eis que te digo, cantar no balaio, não. Vai ser aqui, ó. Pega a Bíblia, abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Começa a anotar a Bíblia, leia de novo, lê mais uma vez. Faz isso. Aí você vai ver o que está na Bíblia e vai ver como está a sua vida. Aí você vai falar assim, Espírito Santo, eu não estou conseguindo viver isso aqui, não. Isso daqui para mim é impossível. É essa oração que ele quer para agir. Ele é o ajudador. O diabo faz a função dele, roubar, matar e destruir. A função do Espírito Santo, ele é o ajudador. Quando você pede ajuda, ele já está ali, a função dele. Você acha que ele é preguiçoso, que ele não quer trabalhar, ele não quer fazer o que Deus mandou? Quantos aqui já leram o livro A Cabana? 2 pessoas, tá bom. Um livro A Cabana, que teve toda uma repercussão, eu gostei muito e indico, né? Para quem é um pouco assim, talvez tenha dificuldade. Eu amei o livro. Cláudio, o Espírito Santo fazia o quê? Não parava de trabalhar. Não vou contar o livro, mas se você ler, o Espírito Santo não para de trabalhar, não para de trabalhar, não para de trabalhar. Só no final o cara se liga que era o Espírito Santo. Ele não parava de trabalhar. Ele falava com Deus, ele falava com Jesus, ele via todo mundo. O Espírito Santo passava correndo, trabalhando, ó. Então, o Espírito Santo ama. Quando você fala, Espírito Santo, me ajuda, ele já está ali, ó.
Porque ele é capacitado, ele é trabalhador. Ele é direito, ele gosta dessa função, então ele quer fazer. Gente, fala para a pessoa do seu lado, se você vai ficar nessa igreja, você vai ter que mudar. Dá um jeito de estudar a palavra. Compra uma Bíblia, compra outra Bíblia e compra mais uma Bíblia. Para você estudar a palavra. Porque qual foi o testemunho da Patrícia aqui domingo? Quem estava aqui viu. Falei, Deus está fazendo isso, só pode. Quando a gente estava na reunião de liderança, qual foi a palavra que o Senhor falou para mim, para o ministério infantil? Quando eu falei, Deus, eu queria ser de uma igreja que ama a palavra e não sei o que lá. E Deus falou o quê? Você já está nessa igreja. E quando ele me lembrou de adultos. Ele me lembrou da criança revoltada com a mãe porque ela não veio no culto e perdeu a escolinha lá embaixo. No ano passado, quando a gente tirou uns dias de férias, a primeira coisa que a Luísa falou foi, férias do quê? Que férias? Como que eu vou recuperar a lição lá? Cadê esse caju? 5 anos ela tinha. E a gente não quer vir de quarta e de domingo. Você precisa mudar, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. O seu alvo tem que ser salvação, tem que ser o céu, tem que ser morar no céu. Você tem que querer ter mudança de vida, mudança de caráter. Você tem que querer passar o bom perfume de Cristo. Você tem que querer ser aquela pessoa que as pessoas querem vir na sua igreja. Você não chama, você não quer chamar. Você está na sua e a pessoa te implora. Eu quero ir na sua igreja. Que dia que tem culto na sua igreja? Que livro da Bíblia... Olha, o chefe do Alexandre não acreditava em Deus. Não... Que Deus? Nem sei se Deus existe. Sabe qual foi a pergunta dele para o Alexandre? Que Bíblia você me indica para eu comprar, para eu começar a ler? Por quê? Seja um cristão de verdade. Não seja um espectador. Não seja aquela pessoa que saiu do mundo, veio para o reino e agora não sei quem eu sou aqui. Só vendo o que Deus está fazendo, só vendo, só vejo, só vejo. Uma vez eu lembrei que eu vi o pastor Antônio Cirilo falando assim, ó, Deus é tão bom com você, que fica de olho aberto na hora do louvor, que quando Jesus voltar, ele vai permitir que você veja a igreja subindo e você vai ficar. Você vai poder ver. Você não gosta de ver? Você vai ver. Vai até tirar foto e postar no WhatsApp. Então, para de ser um espectador. Seja alguém efetivo nesse reino. Seja alguém que adore. Começou o louvor, gente, adora a Deus, adora. Eu não sei qual é a música, fecha o seu olho e fala com Deus, fica orando em línguas. Fica de joelho, não vai cumprimentar ninguém, não vai dar beijo em ninguém, já começou o culto. Deus já está aqui. Um dia na presença de Deus, 1 hora que a gente fica, pode mudar a nossa vida para sempre. Não faz disso uma coisa banal na sua vida, uma coisa normal. Estou aqui, sei lá, fazendo o quê? Não seja um espectador. Vamos orar? Eu queria que você que entende, se você não entende, tudo bem. Eu já estou aqui na frente. Você que entende, ó, não é, a gente não vai orar, não vai pôr a mão na cabeça, não vai ungir. É consciência. Você que entende assim, Deus, ó, me ajuda. Eu sou um espectador mesmo, estou perdido no reino, não sei o que fazer. Saí das trevas, vim para a luz e estou aqui boiando, não sei o que fazer. Na hora do culto, eu fico no WhatsApp. Eu fico no Face. Não tenha vergonha de falar para Deus, até porque Ele já sabe. Né? Ele sabe de tudo. Eu quero ser alguém que vai nascer da água e do Espírito. E eu já vi que não tem fórmula mágica. Não tem uma máquina que eu vou entrar e sair na outra porta transformado.
Eu sei que vai ser difícil, eu estou muitos anos fazendo as mesmas coisas. A minha cabeça, a minha mente parece que já está até cauterizada com algumas coisas, mas eu sei que o Senhor pode. E se eu estou aqui nessa noite, o Senhor trouxe essa palavra é para mim, o teu Espírito Santo vai me ajudar e eu quero. Se você tiver coragem, peça como eu pedi. Senhor, marca o meu físico de alguma forma, para que eu queira essa mudança. Quando o anjo tocou na boca ali de Isaías, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios. Quando o anjo tocou ele no físico, ele viu o espiritual. Então, fala com Deus. Vai que Jesus vai voltar daqui 5 minutos. Fala com Deus agora. Se arrependa. Deus está chamando essa igreja para ir levar o evangelho. O evangelho é estilo de vida. Não vai adiantar a gente chegar lá com uma folha e pregar para as pessoas e eles não verem isso na nossa vida. Não vai dar para você ir lá com a sua Bíblia no celular. Não vai dar. Você vai ter que ir com essa Bíblia. Você vai ter que manusear ela. Ela é uma espada. Você tem que saber usar. Quem pega uma espada já sai por aí cortando todo mundo? Não, ele treina. Tem todo um processo. Sinta vergonha. Sinta vergonha de não saber coisas da Bíblia. Sinta vergonha de não ler a Bíblia todo dia. Sinta vergonha de ser um cristão que não pede perdão. Sinta vergonha de ser um cristão que não dizima, que não oferta. Sinta vergonha, sinta nojo de ser um cristão que fala mal do seu pastor. Sinta vergonha, sinta nojo. Fala, Espírito Santo, me dá nojo. Eu quero vomitar na minha roupa. Me marca, porque do que vale eu estar nessa vida hipócrita e ir para o inferno? Pede nojo para Deus. Fala assim, eu quero nojo. Eu quero, toda vez que eu for começar a criticar, a falar, eu não quero mais. Eu sei que o Senhor é real. Eu sei que o Senhor é de Deus. Eu sei quem é Deus. E Jesus virou para ele e falou, necessário vos é nascer de novo. Só tem uma coisa para te falar, nasce de novo. Nasce de novo. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você que entende, quer fazer essa oração. Eu não vou ditar a oração para você. Você sabe da sua vida. Vem aqui na frente. Por quê? O vir na frente já é um ato profético de se levantar e andar, de ter uma atitude. É só por isso. Não é porque aqui na frente vai acontecer alguma coisa sobrenatural. O sobrenatural já está acontecendo. Se o seu coração está queimando em arrependimento, o Espírito Santo já está agindo. Se você quiser vir à frente e fazer uma oração a Deus, pode sair do seu lugar e vir. Se você entendeu que essa palavra é para você, que você precisa dessa mudança, se você quer a ajuda do Espírito Santo, porque não é algo natural, vem. Não se sinta um coitado, um miserável, não. Deus, Ele te ama. Tanto te ama que preparou essa palavra para nós, preparou essa igreja física aqui para nós congregarmos, preparou aqui irmãos para você conversar, para você se aconselhar, para você pedir ajuda. Irmãos que são falhos assim como você, que precisam do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, não tem outro caminho. Nós precisamos ler a palavra. Senhor, coloca um desejo no meu coração de ler a palavra. Nem que seja um versículo por dia, porque a sua palavra é viva. Se eu decorar um versículo por dia, em um mês eu vou saber 30 versículos. E eles podem me sustentar para o resto da minha vida. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Fala com Deus, não fica com vergonha, não.
Se você é falso, se você é fofoqueiro, se você é mentiroso, se você vive gritando, falando palavrão, fala com Deus. Deus já sabe que você faz isso. A Igreja Apostólica Manancial de Águas Vivas convida você e sua família para participar dos nossos cultos. Quarta-feira, às 20 horas. Aos domingos, às 18 horas. Venha você e sua família e Deus mudará a sua história. Igreja Apostólica Manancial de Águas Vivas. Local. Estrada Tenente José Maria da Cunha, número 460, Jardim Record, Taboão da Serra. Estrada Tenente José Maria da Cunha, número 460, Jardim Record, próximo ao pronto-socorro Antena. Igreja Apostólica Manancial de Águas Vivas.